Ya pudieron ver cómo está muy adelantado todo el proyecto de la Gran Carpa Catedral. Vocês já puderam ver como está muito adiantado todo o projeto da grande tenda catedral, também todos os trabalhos que a Embaixada de Ativistas pela Paz está fazendo a favor da paz integral da família humana. Orem muito por todos esses trabalhos que estão sendo realizados, que são a favor da família humana. Como foi mostrado, assim é e deve continuar sendo também o que foi falado sobre a proteção dos direitos do autor no uso das imagens, vídeos, mensagens e extratos de mensagens de conferências sem autorização expressa e escrita por parte do titular. Devem manter o que foi dito e fazer como foi lhes indicado pelo reverendo José Benjamin Pérez, quem leu essa informação para o benefício de todos e para o benefício da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora leremos na carta aos Hebreus, no capítulo 1 e no capítulo 3. Primeiramente, vamos ao capítulo 3, do versículo 1 até o 6, onde nos diz: participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol e sumo sacerdote de nuestro. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. A casa de Deus hoje. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Através da história bíblica contida no Gênesis até o Apocalipse, encontramos que todas as pessoas desejaram visitar Deus na casa de Deus, ou seja, visitar a casa de Deus, onde Deus habita. E, porquanto há esse desejo na alma de cada pessoa, também há a oportunidade de que cada pessoa visite a Deus em sua casa. Em Gênesis capítulo 28, nos fala do sonho que Jacó teve quando ia rumo a Harã. Mas ele se deteve em Betel, já na hora de dormir, à tardinha,
teve um sonho profético muito importante, o qual veio se cumprindo ao longo do tempo. E este sonho disse assim, Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante. Partiu, pois, Jacó de Bérseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E porquanto teve o sonho nesse lugar, e viu descendo ali uma escada, e viu Deus na parte alta dessa escada, anjos de Deus que subiam e desciam por ela, Jacó disse, isto não é outra coisa, senão casa de Deus e porta do céu. Por isso colocou por nome Betel, nesse lugar que significa casa de Deus. Primeiramente, esse lugar se chamava Luz. E então lhe colocou por nome Betel, que significa casa de Deus. Por isso ele disse, este lugar não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. Uma porta celestial. Em São João, no capítulo 1, Jesus tomou desta visão ou sonho que Jacó teve e falando a Natanael, disse, a partir do versículo 49 em diante, Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós podemos ver aqui a promessa de que o céu se abriria
para os filhos e filhas de Deus, os crentes em Cristo. Assim como naquela visão se abriu para Jacó, no sonho daquela escada, os anjos subindo e descendo por essa escada. Deus na parte de cima da escada, o qual se identificou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isto não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. Encontramos que a casa de Deus e porta do céu é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também vemos que sob o pacto que foi dado por Deus por meio do profeta Moisés, a casa de Deus como povo era Israel. A igreja do Antigo Testamento, os sacados para fora do Egito e levados à terra prometida. Podemos ver que a casa de Deus, como templo ou tabernáculo, foi o tabernáculo que Moisés construiu em seus dias lá no deserto, e depois o templo que o rei Salomão construiu. E sempre na casa de Deus estará o nome de Deus, porque Deus prometeu colocar o seu nome na sua casa. Também vemos que como indivíduo, cada ser humano é um templo, é uma casa. E Deus criou o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança, para ser um templo para Deus morar na alma do ser humano, que é o lugar santíssimo desse templo humano. Por isso, numa ocasião, Jesus, na frente do templo, no capítulo 2 do Evangelho segundo São João, nos versículos 17 ao 23, quando lhe pediram um sinal do céu, ele disse: destruam este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Lhe disseram: este templo foi construído em 46 anos, e tu dizes que em 3 dias o levantarás? Mas ele falava do seu templo humano, ou seja, do seu corpo, como o templo humano, onde a plenitude de Deus, a presença de Deus morava. E cada crente como indivíduo, cada crente em Cristo também é um templo humano, no qual Deus mora por meio do seu Espírito Santo. São Paulo dizia: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Portanto, sendo que o ser humano é um templo de Deus, o nome de Deus está na pessoa por intermédio do Messias Príncipe, por meio de Cristo, em quem estava o nome de Deus, o qual foi crido por todos aqueles que o receberam como seu único e suficiente Salvador. Portanto, o nome de Cristo está no coração de cada crente nele. Também podemos ver que sob o novo pacto, a casa de Deus, o apóstolo São Paulo disse qual é.
Ele disse na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 em diante: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sob o novo pacto, a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, tanto o povo hebreu como casa de Deus, bem como o tabernáculo que Moisés construiu, como templo literal, onde a presença de Deus morava. E Moisés foi fiel. E sob o novo pacto, Cristo é fiel em toda a casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a família de Deus, a casa de Deus, a família de Deus, os descendentes de Deus. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, desde o versículo 12 em diante nos diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que vós já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus, como filhos e filhas de Deus. Como cuerpo místico de creyentes es la iglesia del Señor Jesucristo. Porque a casa de Deus, como corpo místico de crentes, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a família de Deus, essa é a família da fé, como nos diz em Gálatas, no capítulo 6 e versículo 10. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Vai crescendo o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, como um templo, como um edifício espiritual, na medida em que vai se acrescentando mais tijolos e materiais de construção, vai se construindo e isso vai crescendo de um nível a outro nível, até que se chega ao nível máximo que ele corresponda.
Do mesmo modo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como um templo espiritual, veio crescendo de etapa em etapa e de era em era, na medida em que estiveram sendo acrescentados aqueles que haveriam de ser salvos na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Como a Escritura nos diz no livro dos Atos, que Deus acrescentava à sua Igreja os que haviam de ser salvos. É o próprio Senhor quem acrescenta na sua Igreja aqueles que hão de ser salvos. Livro dos Atos, capítulo 2 e versículo 47. Portanto, é importante estarmos conscientes de que aqueles que hão de ser salvos, esses estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Tinham que ser manifestados nesta terra, em corpos mortais, temporários e perecíveis, para fazerem contato com Cristo, obterem o novo nascimento ao recebê-lo como nosso Salvador, obter o perdão dos nossos pecados, sermos limpos com seu sangue de todo pecado, sermos batizados na água no seu nome, e ele batizar-nos com o Espírito Santo e produzir o novo nascimento em nós. Por isso ele disse a Nicodemos, na verdade, eu te digo que quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Ou seja, que é requerido um novo nascimento, porque o nascimento que nós obtivemos fisicamente por meio dos nossos pais nos coloca como descendentes de Adão e Eva, e porquanto eles pecaram, perderam a vida eterna, somente nos deixaram como herança a vida temporária, que para algumas pessoas lhes acaba aos 100 anos, para outras pessoas um pouquinho mais, mas para a maioria muito menos que isso. Porém, essa vida que obtivemos é para que nós escutemos a pregação do Evangelho de Cristo, a fé de Cristo nasça na nossa alma, o recebamos como nosso Salvador, para assim sermos aspergidos com o sangue de Cristo, sermos limpos de todo pecado, batizados na água no seu nome, e ele nos batizar com Espírito Santo e fogo e produzir em nós o novo nascimento. É assim como se nasce da água e do Espírito, da água do Evangelho de Cristo e do Espírito Santo. Assim foi estabelecido que seria a entrada no reino de Deus por intermédio do novo nascimento. Assim como para nós vivermos neste reino terreno, tivemos que nascer. E para vivermos no reino de Cristo, no reino celestial, temos de nascer de novo. E foi disto que nos falou em São João, no capítulo 1, do versículo 12 em diante. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Ou seja, que por nascermos através de nossos pais terrenos, não estamos nascendo como filhos de Deus, senão ao nascermos de novo da água e do Espírito, ao nascermos de Deus, por intermédio de Cristo, que é o segundo Adão. Todos os crentes em Cristo são filhos de Deus por intermédio do segundo Adão. Consequentemente, a vida que recebemos no novo nascimento é a vida eterna. E assim, a alma de cada crente em Cristo já tem a vida eterna. E nos falta somente a adoção, que será a redenção do nosso corpo, quando obteremos a imortalidade física,
que para aqueles que morreram será a sua ressurreição em corpos eternos, imortais, glorificados, como o corpo glorificado e jovem do Senhor Jesus Cristo, o qual está tão jovem como quando ele subiu ao céu. E para aqueles que estiverem vivos será a sua transformação. Cristo disse que a ressurreição e a transformação será para o último dia. E o último dia é o 7º milênio desde Adão até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. E Salmo 90, versículo 4. Portanto, há uma promessa para o último dia, de uma ressurreição em corpos eternos, jovens, glorificados, de todos os crentes em Cristo, de toda a família de Deus, de toda a casa de Deus, sobre a qual Deus colocou Jesus Cristo. A casa de Deus, a família de Deus, que está formada por todos os crentes em Cristo, que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse templo espiritual, que veio crescendo de etapa em etapa, e que já está na etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a etapa correspondente ao último dia e é a etapa que corresponde para a segunda vinda de Cristo para os crentes nele, ou seja, para o cristianismo. A primeira vinda de Cristo foi para os judeus e entre os judeus, para redimir Israel. Nessa redenção, ele também redimiu todos aqueles que formariam a sua igreja, a sua casa espiritual. E a segunda vinda de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está esperando-a para o último dia, como foi prometido pelo Senhor Jesus Cristo, e que será para a transformação dos que estarão vivos neste tempo final e para a ressurreição dos crentes em Cristo, que já fisicamente morreram. Foi disto que São Paulo falou em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 20 ao 21. Mas a nossa cidadania está nos céus. É porque os crentes em Cristo, nascidos de novo, nasceram do céu, porque o novo nascimento não é terreno. O nascimento terreno foi o que nós obtivemos por meio dos nossos pais terrenos. Porém, o nascimento que obtivemos do nosso Pai Celestial é celestial. Consequentemente, a nossa cidadania, como crentes em Cristo, que formamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, é celestial. A nossa cidadania é celestial. Embora, segundo a carne, nós tenhamos uma cidadania terrena do país onde temos nascido e qualquer outra cidadania que tenhamos obtido além dessa. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde nós também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como cidadãos celestiais, nós temos todos os direitos do céu, dos cidadãos do céu, dos filhos e filhas de Deus, e mesmo da herança de Deus, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, o nosso Senhor. De tudo que Cristo é herdeiro,
todos os crentes nele também são, que transformará o nosso corpo abatido, ou seja, que transformará esses corpos físicos de corpos mortais a corpos imortais, de corpos corruptíveis a corpos glorificados, corpos incorruptíveis. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58. E nos diz que será ante a trombeta final, porque será tocada a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, seremos transformados. A trombeta final é a mensagem final de Deus. A mensagem que antecede a vinda do Senhor, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos. A mensagem que lhes dará fé para serem transformados e logo levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Então, nós já não estaremos mais em corpos onde passamos por uma etapa de humilhação. Uma vez sendo reis, sacerdotes e juízes, filhos e filhas de Deus, vivemos nesta terra como qualquer outra pessoa. E algumas vezes perseguidos, algumas vezes os crentes em Cristo perseguidos até a morte, até o martírio, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao seu corpo glorioso. Ou seja, para que seja igual ao seu corpo glorificado. Isso será a redenção do corpo, a adoção, a transformação dos vivos para obterem corpos jovens, eternos, imortais para toda a eternidade. E com esses corpos é que nós estaremos fisicamente, como reis, sacerdotes e juízes, no reino do Messias. Segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo todas as coisas. Ele tem o poder para transformar os vivos crentes nele e ressuscitar os mortos que estão descansando em corpos espirituais no paraíso. E isto será para o último dia, conforme as palavras do próprio Jesus, no capítulo 6 de São João, nos versículos 39 e 40, onde disse: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Para quando será a ressurreição? Cristo disse: para o último dia, que é o 7º milênio de Cristo até aqui, ou o 3º milênio de Cristo até aqui. E em qual ano do último dia? Em qual ano do 7º milênio? Nós não sabemos, mas será para este 7º milênio, que é o último dia perante Deus, ou o 3º milênio desde Cristo até aqui, porque os últimos dias são o 5º milênio, o 6º milênio e o 7º milênio. E o último é o 7º milênio. E no versículo 40 desse capítulo 6 de São João diz: Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É Cristo quem disse em que dia diante de Deus será a ressurreição. O último dia diante de Deus, que, como já lhes disse, é o 3º milênio desde Cristo até hoje, ou o 7º milênio, desde Adão até hoje.
É importante sabermos estas coisas e estarmos conscientes de que, conforme ao calendário gregoriano, nós já estamos dentro do 7º milênio, desde Adão até aqui, ou do 3º milênio desde Cristo até hoje. Portanto, temos de estar preparados, esperando a vinda do Senhor para a nossa transformação, porque foi para isso que o apóstolo Paulo nos disse na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 20 ao 21, que será a vinda do Senhor. E o próprio Cristo disse que ele ressuscitará aos crentes nele no último dia. Portanto, não há dúvidas quanto ao tempo, quanto ao último dia e quanto ao que haverá uma ressurreição dos crentes nele e uma transformação dos que estiverem vivos, crentes em Cristo, os quais são os membros da casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Assim como Jacó, depois de ter o sonho, exclamou dizendo: quão terrível é este lugar! Não é outra coisa senão casa de Deus e porta do céu. E eu não sabia. Algum dia Israel exclamará da mesma forma com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. O cristianismo exclamará: quão terrível é este lugar! Não é outra coisa senão a casa de Deus e a porta do céu. E eu não sabia. Ainda não sabe, porém algum dia saberá. Quando Deus complete a sua igreja e em seguida abra os olhos de Israel. Portanto, temos de deixar que seja Deus que lhe abra os olhos. Temos de deixar que seja Deus quem lhes abra os olhos no tempo em que corresponda para eles verem. Enquanto isso, Deus está tratando com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a casa de Deus, a família de Deus sob o novo pacto. E nós oramos por Israel, para que Deus lhes ajude em todos os momentos difíceis, que lhes abençoe, que lhes proteja, que nunca sejam exterminados novamente, que nunca ocorra outro holocausto como aquele que se passou já há alguns anos. É importante orarmos por Israel. É importante orarmos por Jerusalém, que é a cidade de Deus e também a chamada de trono de Deus. Porque aí é onde está o trono de Davi, o trono do qual o Messias é herdeiro, e o usará, se assentará no trono de Davi e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Israel, para esse tempo, será a cabeça de todas as nações. A Bolsa Mundial de Valores estará em Jerusalém, porque todas as nações levarão suas riquezas a Jerusalém. E se estarão ali todas as riquezas, consequentemente, ali estará a Bolsa de Valores. Esse será o lugar seguro para todas as riquezas, porque ali estará o trono do Messias. E dali se administrará o reino do Messias para todas as nações. Desde ali sairá a paz como um rio, não somente para Israel, nem somente para o Oriente Médio, mas para todas as nações. Porque o Messias, príncipe da paz, se assentará no trono de Davi
e reinará sobre Israel e sobre todas as nações. Portanto, Israel tem uma bênção muito grande. Consequentemente, quem abençoar a Israel será abençoado. Quem amaldiçoar a Israel será amaldiçoado. E é o único povo como nação, do qual a Escritura disse que quem o abençoe será abençoado, e quem o amaldiçoe será amaldiçoado. E como povo espiritual, pois a igreja do Senhor Jesus Cristo, e quem a amaldiçoar será amaldiçoado, e quem abençoar a igreja será abençoado. Mesmo quem der um copo de água fria a um dos membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, não perderá sua recompensa. Terá uma bênção. De modo que, vendo hoje a casa de Deus, no nosso tempo, esta não é outra senão a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na sua fase espiritual. Mas, quando obtenha seus corpos eternos, imortais, glorificados, então reinarão sobre a terra com o Messias príncipe, nesse reino de paz, de amor, de prosperidade, de respeito aos direitos humanos de cada indivíduo e de conhecimento de Deus, de conhecimento da glória de Deus, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. E também no capítulo 11 de Isaías, no versículo 9. Ou seja, que haverá um ensinamento espiritual de Deus e sobre o Deus de Israel, sobre o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, sobre o Deus criador dos céus e da terra, no qual as nações e seus cidadãos serão cheios do conhecimento do Deus verdadeiro. E logo haverá somente um ensinamento a respeito de Deus, porque todos chegarão ao conhecimento do Deus criador dos céus e da terra, ao conhecimento do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quer dizer que todas as religiões depois serão uma só. No capítulo 14 de Zacarias, versículo 9, nos disse: e naquele dia o Senhor será um, e um será o seu nome. Ou seja, que se acabarão as discussões teológicas, as discussões religiosas, porque todos conhecerão o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E assim abandonarão suas ideias religiosas, abandonarão tudo o que eles verão que não estiver correto, e ficarão com a verdade do Deus Criador dos céus e da terra. E se quiserem dizer, dirão: chegamos ao conhecimento do Criador dos céus e da terra. E então será um só ensinamento relacionado a Deus. E é isso o que necessitamos. Que a terra seja cheia do conhecimento da glória do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E aí se acabarão as discussões religiosas. Se acabarão esses problemas religiosos. E se acabará qualquer risco de perseguição religiosa que possa surgir.
porque todos pensarão e crerão da mesma forma. A casa de Deus hoje, sob o novo pacto, é a igreja do Deus vivo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. O salmista dizia: eu me alegrei com os que me diziam, vamos à casa do Senhor. E no nosso tempo, ir à casa do Senhor, à igreja do Senhor Jesus Cristo, na qual, em diversos lugares, se reúnem em diferentes templos e diferentes auditórios. E vão ali para servirem a Deus, ao Deus verdadeiro, por intermédio de Cristo. E essa é a maior bênção que uma pessoa possa ter. E a relação maior que a pessoa pode ter para louvar a Deus e ouvir a sua palavra. É sempre importante atendermos às atividades da igreja em que a pessoa vá, para ali louvar a Deus, glorificar Deus, receber sua palavra, sentir sua presença aqui na alma e receber as suas bênçãos. A casa de Deus hoje. Ficou aclarado que esta é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como toda casa tem uma porta, a porta é Cristo mesmo quem disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e achará pastagens, diz o Senhor. E para se entrar na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que se entrar pela porta que é Cristo, recebendo-o como único e suficiente Salvador. Ele também é a nossa Páscoa. Quando João Batista o viu no capítulo 1 de São João, nos versículos 29 ao 36, quando João viu a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Para tirá-lo, ele tinha que morrer pelo povo, pelos seres humanos. Assim como, para a preservação da vida dos primogênitos lá no Egito, os primogênitos hebreus, ali houve um cordeiro pascual que cada pai de família teve que sacrificar. Um cordeiro de um ano, sem defeitos, e colocar o seu sangue na porta e nos batentes da porta, e depois comê-lo assado dentro da casa. E Cristo, sendo o Cordeiro de Deus que morreu, sendo ele a porta, nele, que é a porta, está o sangue aplicado. E quem entrar por essa porta, que é Cristo, na casa, está protegido da morte espiritual. A morte espiritual que esteve rondando este planeta Terra e esteve matando milhões de seres humanos espiritualmente, tirando a oportunidade de vida eterna a milhões de seres humanos. E aos que entraram por essa porta e que permaneceram dentro dela, não puderam ser mortos. Estão seguros dentro da casa de Deus, assim como estiveram seguros dentro dos lares, onde estava aplicado o sangue, e estavam dentro da casa comendo o cordeiro pascual. Cristo disse, quem não coma a minha carne e beba o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Isso quer dizer que não tem vida eterna. Tem que estar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, comendo a carne do Filho do Homem, a carne de Cristo, crendo nele. Isto é comer pela fé, crendo. E crer, isto é comer em termos espirituais. E aí estão seguros, comendo a carne do Filho do Homem, de Cristo. Isso é o que eles não entendiam.
como nos dará a comer seu corpo, a sua carne? Isto quer dizer neste sentido espiritual, porque ele deu o seu corpo em sacrifício por nós. E ao crermos nele, assim estamos comendo a sua carne e bebendo o seu sangue. E tudo isso é na casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda de Cristo será na sua casa. Assim como foi na sua casa Israel, há 2000 anos atrás, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Messias, do ungido, ungido com o Espírito de Deus, a segunda vinda de Cristo será na casa de Deus do novo pacto, que é a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Quando os judeus o vejam vindo pela sua igreja, dirão: este é quem nós estamos esperando. Porque eles estarão vendo ao anjo do pacto, que apareceu para Moisés e que libertou Israel, por meio de Moisés no Êxodo capítulo 3 e daí em diante. Também no capítulo 3 de Malaquias nos disse: e virá ao seu templo o Senhor, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Portanto, o anjo do pacto, vindo no último dia, será a vinda do Messias. Assim como foi a vinda do anjo do pacto há 2000 anos atrás, em carne humana, no véu de carne chamado Jesus. E tinha que ser assim. De modo que nós não discriminamos Israel, senão que o amamos. E o que eles fizeram foi o que a profecia disse que fariam, para que assim pudesse ser realizado o programa da redenção. Deus quis assim, de tal modo que Cristo disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão será aceito, e quando seja aceito, se materializará o perdão para Israel. E será realizada a redenção de Israel como nação. E Israel será a cabeça, o Distrito Federal de todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo. Vejam a bênção tão grande que há para Israel. E para todos aqueles que amam Israel, que abençoam Israel e que lhe ajudam, também há grandes bênçãos. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se alguma pessoa aqui ainda não entrou na casa de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e deseja viver eternamente, pode entrar na casa de Deus pela porta que é Cristo, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Lembrando do que Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João, capítulo 14, versículo 6. E também em São João, no capítulo 10, versículo 9, onde ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Vamos aguardar alguns momentos, tanto aqui como em outros países, para que todos aqueles que não receberam a Cristo ainda, o recebam como Salvador, para que estejam seguros e dentro da casa de Deus, conscientes, sabendo que a morte espiritual está rondando todas as nações e também a morte física, porque todas as nações estão cheias de violência, como foi nos dias de Noé. Nós já estamos como nos dias de Noé e como nos dias de Ló também.
de modo que este é o tempo para estarmos vigiando e esperando a vinda do Senhor, nos preparando para a vinda do Senhor, levantando nossas cabeças para o céu, para as coisas de Deus, para as coisas celestiais, porque a nossa redenção, a redenção do corpo, a nossa transformação está próxima. O próprio Cristo diz que quando nós vêssemos todas essas coisas sucederem, disse para levantarmos as nossas cabeças para o céu. Levantemos as nossas cabeças, porque a nossa redenção está próxima. Capítulo 21 de São Lucas. A partir do versículo 27. E principalmente o versículo 28, que diz: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E agora no versículo 34, e daí em diante até o 36, enquanto passam as pessoas à frente nos diferentes países que estão recebendo Cristo, disse: e olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois. Vigiai pelo quê? Vigiai pela vinda do Senhor. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, ou seja, escapar dos juízos que virão durante a grande tribulação e de estar em pé diante do Filho do Homem. É importante estarmos com as nossas mentes, com os nossos corações colocados nas coisas celestiais, nas coisas de Deus, no programa de Deus, para o tempo em que nós vivemos. Esse programa relacionado à casa de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o maior que Cristo tem. Por isso, Ele colocou o seu Espírito Santo na sua igreja. Portanto, é importante entrarmos na casa de Deus o mais rápido possível. Todos aqueles que ainda não entraram, para que estejam seguros com vida eterna. E quando Cristo vier, se a pessoa estiver viva, será transformada. E se ela morreu, ela será ressuscitada no corpo glorificado. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o nosso pão de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Pai celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho a Ti com todas essas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Te rogo que as recebas no Teu reino e, Senhor, mantenha-as na Tua casa, na Tua igreja, sempre, que nunca saiam daí, mas que permaneçam em Tua casa, na Tua igreja, na Tua família, e que vivam eternamente. Eu te rogo no nome do Senhor
Jesus Cristo. E vocês que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do teu evangelho e a tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio no teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que nós podemos ser salvos. Senhor, reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em ti e da tua fé em mim, e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Te rogo que perdoes os meus pecados e que me limpes de todo pecado com teu sangue e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo. Eu quero entrar no teu reino. Quero viver eternamente. Faça uma realidade a salvação que tu ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês que receberam a Cristo nesses momentos como Salvador, me dirão, eu quero ser batizado o mais rápido possível no nome do Senhor. Porque em São Marcos, no capítulo 16, versículos 15 a 16, ele disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Você me dirá, eu escutei o evangelho de Cristo, criei nele, o aceitei como meu Salvador. Quero ser batizado o mais rápido possível no nome do Senhor. E quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo como Salvador, poderão ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água é tipológico. A água não tira os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. Porém, o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. Portanto, o batismo na água é muito importante para todo crente em Cristo. Disse, quem crer e for batizado será salvo. Não podemos omitir esta verdade divina. Porém, no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós estávamos eternamente em Cristo. Quando Ele esteve aqui na terra, nós estávamos nele. Da mesma forma que como Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, no capítulo 14 do Gênesis, e ele dizimou a Deus, a Melquisedeque, Melquisedeque lhe deu pão e vinho. E São Paulo nos disse, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, que Levi dizimou a Melquisedeque, o qual estava nos lombos de Abraão. Abraão ainda não tivera o seu filho Isaque. E, consequentemente, nem Jacó tinha nascido. E menos ainda tinha nascido Levi. Porque Levi é bisneto de Abraão. Mas a Escritura nos diz que Levi estava nos lombos de Abraão. E todos nós também estávamos nos lombos de Cristo. Por isso, ele é o segundo Adão. E nós pertencemos a essa descendência do segundo Adão, de Cristo, que produz primeiramente
o nascimento no campo espiritual, o novo nascimento. E depois produzirá a parte física que será nossa transformação, quando nós obteremos o corpo físico eterno, glorificado e jovem para toda a eternidade. E seremos semelhantes a Cristo, o segundo Adão. Nós já vamos passar ao reverendo José Benjamin Pérez, para que continue, finalize, e deixaremos em cada país o ministro correspondente, para que mostre para as pessoas que receberam Cristo como Salvador nesses momentos, como elas devem fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo. E nós nos veremos no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Deus lhes abençoe e guarde a todos.